Graça e paz da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ao nosso estudo de hoje, que se encontra em 1 Samuel 13, do versículo 1 ao 10, aleluia, onde vamos falar da guerra contra os filisteus. Havia já Saul reinado 1 ano, e estava em seu 2º ano depois de ter sido proclamado rei sobre Israel. A declaração no versículo 1 é um registro triste dado pelo Espírito Santo de que Saul só tinha reinado 2 anos em comunhão com Deus. E o seu reinado inteiro foi de 40 anos. O que significa que durante 38 anos ele não esteve em comunhão com Deus. O período de tempo entre os episódios no versículo 1 e no versículo 2 foi de aproximadamente 20 anos. Eles foram ignorados por vontade do Espírito de Deus. E logo foram escolhidos 13.000 homens de Israel, 2.000 estavam com Saul em Micmar, e no monte de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas, seu filho, em Gibeã de Benjamim, e enviou o restante do povo, cada um para suas casas. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que havia em Gibeã. E ouviram sobre isso os filisteus. Jonatas oferece uma boa ilustração das possibilidades e virtudes de uma fé divinamente dada antes as circunstâncias hostis, tanto da parentela como do ambiente. E fez Saul tocar trombetas por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Jonatas agia na virtude de fé, Saul agia na virtude da natureza. Jonatas chama o seu povo de israelitas, como Deus o chamou. Saul o chama de hebreus, como os filisteus o chamaram. E todo o Israel ouviu que se dizia: Saul feriu a guarnição dos filisteus. Saul, como homem natural e como rei oficialmente ordenado por Deus, podia seguir o impulso da fé no coração de Jonatas, a qual ele pessoalmente não possuía. O que busca a sua força na sabedoria e nas virtudes humanas nunca poderá ir além da fonte da qual isso brota. Israel também veio a ser odioso aos filisteus, e se ajuntou o povo junto a Saul em Gilgal. Ser odioso aos filisteus estava muito longe de ser o que Deus tinha intencionado para Israel. Então os filisteus se ajuntaram para guerrear com Israel. 30.000 carros e 6.000 cavaleiros. O povo em grande multidão, como areia que está à beira do mar. E subiram, assentaram o acampamento em Micmas, ao oriente de Bet-Avém. Quando a fé opera, Satanás se opõe. Daí os filisteus se encontraram de repente acampados contra Israel.
Satanás, que conhece e teme o poder da fé, trouxe os seus agentes, uma multidão como areia que está à beira do mar. Mas os homens de Israel estavam angustiados, porque o povo estava em apuros e escondeu-se. O povo em cavernas, em espinhais, em penhascos, em fortificações e em cisternas. Este é um comentário triste quando o povo de Deus, os israelitas, deviam ser a cabeça de todas as nações, mas pelo contrário, eles estavam escondendo-se em cisternas. Infelizmente, no sentido espiritual, esta é a condição da igreja moderna. E alguns dos hebreus, isto é, usando aqui com desdém, passaram do Jordão à terra de Gade e de Gileade. Escaparam de uma maneira covarde, e Saul estava ainda em Gilgal, e todo o povo ia atrás dele, tremendo por medo. Aleluia. E ele esperou 7 dias, conforme o prazo que Samuel havia determinado. Mas Samuel não vinha a Gilgal. O povo se dispensava. O povo se dispensava, diz Saul. Está claro no versículo de 8 a 13 que Samuel, da boca do Senhor, tinha ordenado a Saul que reunisse o povo de Gilgal e ali esperasse 7 dias por ele. E isto era um propósito determinado por Deus. Uma prova para ver se Saul se sujeitaria à vontade de Deus ou agiria com base em sua própria capacidade. Como veremos, ele não saiu aprovado da prova. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofereça ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Aleluia. Ele mesmo não os ofereceu, e sim os sacerdotes, assistente, Aias, que estava como sabemos, com ele, né? Estava com ele. 1 Samuel 14, do versículo 3, Saul, que estava no comando, foi quem deu as instruções para que Aias fizesse tal coisa. Por isso é dito que Saul mesmo fez. Mas ao agir assim, Saul demonstrou que ele não tinha confiança no que os sacrifícios representavam. Para ele, era simples cerimônia. Milhões nas atualidade tratam a cruz da mesma maneira. É só uma cerimônia. Eita Jesus! E aconteceu que, tendo acabado ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel estava vindo, e Saul saiu para receber e o saudar. Então Samuel disse: o que tens feito? E Saul respondeu: vendo eu que o povo se ia de mim, e que tu não vinhas no prazo dos dias, ele viria sim, e que os filisteus estavam ajuntados em Miquimás, disse eu: os filisteus, aleluia, glorificado seja teu santo nome. Graças te damos, Senhor. Então, o que aconteceu é que, tendo acabado ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel estava vindo, e Saul saiu para recebê-lo.
Foi forte neste momento aquilo que aconteceu, né? Deus, às vezes ele nos manda fazer algo, a gente faz outra coisa. Faz isso aqui. Nós fazemos a nossa vontade, não a vontade de Deus. Porque a peleja do povo da terra, povo terreno, a peleja é por causa da desobediência. A palavra de Deus toda de Gênesis, Apocalipse, é porque nós crescemos o nosso eu, nos achamos superiores a Deus. Não, eu faço assim, eu quero desse jeito, não. Tudo com ordem, decência, as coisas para Deus. Deus sabia que Saul não era capaz. Deus sabia o que Saul iria fazer. Quer dizer que 2 anos só ele teve na vontade de Deus. E o resto? E os 28 anos, né? Os 38 anos, sei lá quanto. Aleluia, Deus. Ele teve fora da vontade de Deus. Às vezes nós estamos fazendo o que nós achamos que é correto. A obra de Deus, de qualquer jeito. Mas Deus sabe. O homem, você pode enganar o homem, a mulher, mas Deus sabe tudo. Deus te conhece. Deus sabe até onde você vai. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então está aqui a mensagem de hoje. A palavra toda ela é correta. É obediência. Fazer o que é certo. Ai, Deus da glória. Eu te louvo, Senhor, que cada dia eu aprendo mais um pouquinho contigo, Senhor, através da tua palavra, Deus. Abençoa onde chegar, Pai, essa mensagem. Que nós viemos aprender a ter olhos espirituais, sair da carne, meu Pai. Abençoa, Senhor, a todos. Abençoa nossa nação brasileira. Que está acontecendo tanta coisa, Deus, ao mesmo tempo. Você olha para cá, olha para ali, corre para cá, corre para lá, e as coisas estão sérias. Mas o povo está cego, Deus. O povo não tem visão espiritual, Senhor. Abre a visão deste povo, Senhor. Faz eles reconhecer o quanto estiveram errado, o quanto fizeram de errado. Que nós viemos nos ajoelhar, pedir perdão de Deus, fazer somente a vontade dele, amém? Que Deus te abençoe tua vida, teu ministério, onde chegar esta mensagem, que tenha mudança, amém? Em nome de Jesus.